A nossa conversa de hoje é sobre a primeira live do ano do presidente Bolsonaro, no dia 7 de janeiro de 2021. Um canal de entretenimento e opinião. Inscreva-se, deixe seu joinha, divulgue, deixe o seu comentário. Vamos ao assunto de hoje. Nessa live estavam presentes, além do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Pazuello da Saúde, a intérprete de Libras Elisângela, e teve uma pequena participação do presidente da Caixa Econômica Federal. O presidente Jair Bolsonaro começou a live comentando sobre aquela reportagem, do estado de São Paulo, do dia 2 de janeiro, que disse que o presidente causou aglomerações e nadou sem máscara, interessante, nadar com uma máscara, de pano, como se está usando hoje em dia, que é uma máscara que é mais para efeito psicológico do que, seria uma temeridade, até porque ela molharia e impediria a pessoa de nadar, Mas, vindo do jornal Estado de São Paulo, pode tudo, E o presidente pediu para o ministro Pazuello explicar, sobre as acusações da mídia sobre o Brasil não ter o número suficiente e o governo federal não ter se prevenido quanto a seringas, a não possuir seringas o suficiente para o início de uma vacinação. O ministro Pazuello colocou que a desinformação é causa de angústia e de medo à população. Quanto às seringas, todos os municípios hoje possuem em torno de 60 milhões de seringas em todo o Brasil. E que o Brasil, até hoje, é o país que desenvolveu o maior programa de vacinação do mundo, quanto às outras vacinas que nós já tomamos usualmente, da gripe e outras. Então nós temos o maior programa de imunização do mundo. Então não há perigo de faltar seringa. O que o Ministério da Saúde tem é o estoque regulador, que é um estoque para repor alguma coisa que venha precisar. Para esse estoque regulador, o Ministério da Saúde já encomendou mais 30 milhões de unidades de seringa, ou seja, não há a menor possibilidade, abrindo aspas para o ministro Pazuello, não há a menor possibilidade de faltar seringas, fecha aspas. Presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, presidente Jair Bolsonaro, quando vocês, imprensa, daí complementos meus, pregam mentiras, desinformam, inventam, vidas morrem, fecha aspas. Temos também que o presidente Jair Bolsonaro, bateu na imprensa, e elogiou a imprensa alternativa, Facebook e outros, e colocou que faz 2 anos que o seu governo não tem nenhum caso de corrupção e que tem a Controladoria Geral da União, que faz um trabalho preventivo, que quando alguém vai entrar no governo, qualquer cargo que seja, a Controladoria Geral da União faz lá uma olhada, e se acende uma luz amarela, eles já não botam o cidadão no cargo, porque eles não esperam o problema acontecer mais adiante. O presidente colocou que essa é a marca do seu governo. Outra coisa que o presidente colocou é que o voto impresso não é ideia dele. Já em 2015, no dia 18 de 11 de 2015, foi levado um veto
ao voto impresso no Congresso, e o Congresso derrubou esse veto, né, ainda no governo da Dilma, né, e passou a valer para 2018, mas o STF interferiu. Novamente o STF. Ah, meu Deus do céu. E disse... o presidente também disse que já está de novo no Congresso, né, a questão do voto impresso, inclusive com uma emenda à Constituição da Bia Kiss, né? Então, né, novamente vai ser tratado do assunto, né? O presidente colocou: fomos acusados de genocidas, né? Ele e o ministro Pazuello, né? Mas o Brasil teve o maior programa de socorro e recuperação. Só em auxílio emergencial foram 292 bilhões de reais. Bilhões, né? Só Roraima, que é o menor estado do Brasil, ganhou 1 bilhão de reais, o dobro do PIB do estado, né, num ano, que mexeu com a economia, né? Daí o ministro da Caixa Federal teve uma pequena participação, dizendo que 1/3 do auxílio emergencial foi para o Nordeste, para a região Nordeste do Brasil, né? Com mais de o dobro do PIB da região, dos estados da região, né? Então que não tem como acusar o governo federal de não ter se mexido, né? O ministro Pazuello colocou que o tratamento precoce é essencial para evitar a internação hospitalar, né? Que isso é essencial para evitar a internação hospitalar, né? Daí teve vários comentários do presidente, do ministro Pazuello. Depois começaram as perguntas dos Pingos nos Is, né? Jovem Pan. O Fiuza foi o primeiro a perguntar e perguntou: é possível fazer previsão do início da vacinação? A pergunta foi respondida pelo ministro da Saúde, né? Quando a Anvisa autorizar a vacina, né? Eles têm várias vacinas, não estão falando de uma, eles estão falando de várias, né? Já temos contratadas as vacinas do Butantan para curto prazo, né? Então ele deu ali uma pequena agenda, se tudo der certo com a Anvisa, né? Que até o curto prazo dele seria até de 20 de janeiro. Em médio prazo seria de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E num prazo mais longo, se precisasse, né? O início seria de 10 de fevereiro ao fim de fevereiro ou início de março, né, para o início da campanha de vacinação, né. Eles já estão com a importação acertada, né, da AstraZeneca da Índia, de 2 milhões de doses, né, e mais as doses do Butantan, que já são 6 milhões de doses, né? Então isso já daria para um início, né, de vacinação, né? O presidente Jair Bolsonaro falou que o país que mais vacinou foi Israel, com 1.300.000 pessoas. Isso aí dá mais ou menos 10% da população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, né? E os demais países, Estados Unidos e outros, em torno de 1% da sua população. Então, assim, essa história que está aparecendo na imprensa, que os países já estão vacinando em massa, né? Não é isso. Até porque não existe vacina para isso no mundo, né? O ministro Pazuello ainda colocou que, se somar todas as doses aplicadas nesses países, no mundo, somar tudo, não dá a população do Rio de Janeiro inteira, do estado do Rio de Janeiro, né? O presidente botou que todas as vacinas, independente de qual laboratório,
né, estão em estágio experimental e é irresponsabilidade querer que sejam obrigatórias. Né? A segunda pergunta do Pingo nos Is, né, que foi, não lembro quem é que perguntou ali, não falou o nome, né, mas foi uma voz feminina, né? Alguns infectologistas acham muito importante saber se a pessoa já teve Covid, que é muito perigoso. A pessoa tomar a vacina se já teve contato com o vírus, né? O ministro Pazuello perguntou se o governo vai fornecer testes para essas pessoas, né, que já tiveram contato ou que suspeitam. E o ministro Pazuello disse que sim, o governo já está fornecendo, inclusive, testes para todos os municípios do Brasil, né? Mas que os riscos são mínimos com as tecnologias que estão sendo aplicadas hoje, porque o risco da pessoa que já teve o vírus no seu corpo inocular de novo o vírus seria se o vírus fosse um vírus amenizado, né? Já as tecnologias que estão sendo usadas hoje é o vírus inativado ou aquela tecnologia do RNA, né? Que esses teriam um risco mínimo para as pessoas, né? Ele disse também que as pessoas que vão tomar a vacina têm que ser informadas do risco e declarar estar cientes e autorizar a aplicação, né? O presidente Jair Bolsonaro fez diversos comentários sobre a Covid, sobre essa história da vacinação, né? Comentou também que o imposto de seringas, de importação de seringas, foi baixado, foi zerado, né? E que o governo está fazendo tudo para começar a vacinação logo, né? Terceira pergunta do Pingo nos Is é qual a opinião sobre os laboratórios privados oferecerem vacinas e que as pessoas que teriam mais condições teriam a vacina primeiro. O ministro Pazuello respondeu: sem problema nenhum, nós ofereceremos a vacina no SUS gratuitamente a quem quiser tomar pelo SUS, né? Mas se as pessoas têm condições de comprar a vacina numa farmácia, sem problema nenhum, né? O presidente Jair Bolsonaro abre aspas, né? Nós estamos fazendo a coisa certa, com responsabilidade, não estou pensando em reeleição, prefiro fazer 4 anos de governo com responsabilidade, né? Isso aí ele falou sobre governadores e prefeitos também que estão tendo certas atitudes irresponsáveis, né? Querendo inclusive obrigar as pessoas a tomarem vacina, né? A quarta pergunta do Pingo nos Is, né, colocou: a Covid em crianças tem uma taxa de transmissão baixíssima e mortalidade, contágio também. E tem certos prefeitos que estão, e governadores, que querem obrigar as crianças a tomar vacina para se matricular na escola. Nem aquela vacina que a gente tomava, a tríplice, né, que tu não podia ser matriculado, senão, mas é que era uma vacina que já estava consagrada, né? Essa vacina não, né? Pazuello disse que se preocupa muito com isso, pois os testes no público infantil, nas crianças, ainda não foram feitos, né? Na terceira fase, os testes que estão sendo feitos são em pessoas de idade, com comorbidades, né? Em pessoas com mais de 50 anos, né? Crianças ainda não começaram a testar a vacina, ainda em crianças, para saber o que aconteceria, já que uma criança ela é praticamente imune ao vírus, então não se testou a vacina ainda. Então ele se preocupa muito com isso, com esses governadores e prefeitos que estão querendo obrigar as crianças a se vacinarem para serem matriculados na escola, né? Tem uns que eu ouvi falar até na mídia aí que querem certificados de vacina não só da criança,
mas como dos pais da criança também, para que a criança possa ser matriculada da escola. Isso aí seria uma maneira de obrigar todo mundo a tomar vacina, né? A live foi uma live boa, foi uma live de 1h e pouco, né? A gente tentou dar um resumo aqui, né? Eu achei muito boa a live, né? O presidente expôs muito bem o que está acontecendo, o que o governo está fazendo nessa questão da vacina. A live foi praticamente esse o assunto, né, dessa live de hoje, né? Alguns pequenos assuntos surgiram no meio, né, como auxílio emergencial e coisa, mas basicamente foi sobre vacina, né? Então o governo está trabalhando, o governo tem seringa para todo mundo, né? Até porque eles disseram que dá para fazer um início de uma vacinação nacional, né? Até porque o plano de vacinação nacional, o ministro Pazuello colocou que é de 1 ano, né? Que eles têm uma tabela ali de quem eles vão vacinar, né? Primeiro o pessoal da saúde, depois o pessoal com mais de tantos anos. Eles têm né? E para vacinar todo o público-alvo, como ele diz, vai levar 12 meses. Né? Então, nesse período, vai se usando as seringas que tem, vai se adquirindo mais. Né? E a mesma coisa as vacinas. Elas não vão vir todas de uma vez, elas vão vir conforme forem sendo usadas. Né? Não vai faltar vacina e não vai faltar seringa. Né? Isso ficou bem claro na live. Né? Essa história que a imprensa coloca é para botar pavor nas pessoas. Né? Não dá para levar a sério as notícias que são publicadas hoje na imprensa. Né? Mais uma vez eu coloco que os nossos vídeos estão sendo agora publicados às 19 horas, no canal de segunda a sábado. Né? Peço que você se inscreva no canal, para mim é essencial isso, né? Que você divulgue os nossos vídeos e deixe o seu joinha. São 3 coisas que para o canal isso é essencial. Né? Rogamos ao Pai Celestial que ilumine e guarde a todos nós, nos dê muita saúde, muita paz e muita sabedoria. Né? Eu vejo vocês no próximo vídeo e agradeço mais uma vez a audiência. Não esqueça de botar uma bandeira na frente da sua casa e mostrar que você é patriota. Até o próximo vídeo.